Shalom, shalom, queridos irmãos. Então hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo no livro de Apocalipse. Já estamos no capítulo 9, é o que vamos estudar hoje, se Deus quiser. Se você acompanha meus vídeos, então você já sabe o que eu vou fazer antes desse estudo. Eu vou divulgar esse CD maravilhoso que foi gravado pelo meu pai. Existe muita coisa com o nome de gospel feita com finalidade comercial. Não foi esse o caso. Esse é realmente um CD ungido, foi um projeto de vida do meu pai e você pode adquiri-lo pelo valor de R$15. Se for do seu interesse, entre em contato comigo pelo meu e-mail ten, com N de nenê no final, ten.alopes, Lopes com S, @gmail.com. Você pode adquirir tanto esse álbum físico como o álbum digital. Digital eu envio para o seu e-mail. E pelo valor de R$15 você pode ter os dois, inclusive. Tá bom? Estou ansiosa para enviar para você. E mais uma observação, que ele foi feito profissionalmente, tá bom? Com excelente maestrina profissional, Ana Paula, que também é pianista profissional, e tem também a participação da minha irmã, que já partiu para estar com o Senhor, né, que foi uma exímia violonista. Bom, para o estudo de hoje eu vou utilizar esse Novo Testamento interlinear analítico de Paulo Sérgio Odair Olivetti, produzido pela editora Cultura Cristã, antiga casa editora presbiteriana, e é o melhor texto grego. Esse é o texto majoritário. O que é o texto majoritário? Existem muitas cópias dos manuscritos dos livros do chamado Novo Testamento, tá? Então as cópias que são a maioria, e não simplesmente a maioria, elas são a esmagadora maioria, tá? Que são as melhores cópias. Isso é muito bem analisado, você tem um número de erros em cada cópia, são erros muito poucos, né? E você tem um outro texto, tá? Que contém, tipo, são uns 200, que contém uma quantidade absurda de erros, tá? Muitos erros por página. Entretanto, né, muitas edições atuais para as traduções do grego estão usando esse texto minoritário e não o texto majoritário, o que é de se estranhar, né? Eles estão trabalhando para o outro lado e, gente, surge cada aberração. Então, eu muitas vezes gosto de conferir no texto grego mesmo, tá? Então, esse é o texto majoritário, tá? Ele é diferente da Sociedade Bíblica do Brasil. Essas diferenças, hoje, atualmente, elas são colocadas em torno de 1%, tá? Do texto majoritário para esses outros textos. Mas basta um erro só, né, que pode ser bastante grave para as pessoas pensarem, né, que a Bíblia entra em contradição, né? Aí vai ficar difícil dizer que não entra, mas é por quê? Porque existem erros, né? Você usou um manuscrito péssimo. E vou dar até um exemplo, já não desses manuscritos gregos, mas do hebraico, né? Você tem hoje aí a Bíblia textual, que traz um texto onde se diz que, né, em vez de Deus criar o firmamento, ele amaldiçoou o firmamento, né? Então é um absurdo, né? Isso não tem o menor sentido, né? Ou seja, parece proposital gente infiltrar trabalhando para o outro lado. Enfim, vamos voltar para o nosso estudo. Eu vou estar usando a tradução brasileira, que eu considero hoje a melhor tradução em português, tá? De João Ferreira de Almeida. E gostaria de fazer uma observação ainda sobre a águia. Lembra no capítulo anterior, o capítulo 8 termina com uma águia, né? Em alguns manuscritos, que não é um manuscrito majoritário, tá? Diz um anjo, né? Um anjo voando pelo céu, né? Um texto correto é uma águia voando pelo céu, que diz ai, 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 3 vezes, né? Dos que habitam sobre a terra, por causa das outras trombetas que ainda tem que tocar. Cada trombeta são julgamentos, né? Então, há anos atrás eu li um livro de Rick Joyner chamado A Batalha Final. Esse aqui é um outro livro dele, continuação daquele chamado Final. Então, Rick Joyner teve um êxtase de 3 dias, né, onde ele afirma que ele recebeu muitas revelações
revelações do Senhor, e essa águia, né, o acompanhava basicamente o tempo todo nessas revelações. É muito incrível, vale a pena ler. Então, não é, novidade essa águia aparecer, ela é mais uma representação do Eterno e dos seres, né, que compõem essa revelação do Apocalipse, como os 4 seres viventes, como os 7 anjos que estão diante do trono, como os 24 anciãos, tá certo? Bom, e nesse estudo eu também utilizei o comentário bíblico de Wiersbe no Apocalipse, tá? Eu fiquei muito impressionada com a seriedade do Dr. Wiersbe, sempre procurando ser bastante literal, tá? Então foi assim, mexeu mesmo com o meu coração, a literalidade com que ele, né, leva o seu comentário, tá? Muito interessante. Vamos começar então, Apocalipse capítulo 9. Então vamos recordar, havia 7 selos para serem rompidos, né, que João viu lá no céu. Acompanhamos a ruptura, né, dos 7 selos, 6 selos. No 7º selo há um desdobramento. No 7º selo não tem um juízo só. No 7º selo se desencadeia 7 trombetas, cada trombeta tocada por um anjo que está diante de Deus, diante do trono de Deus, né? Com certeza são seres muito gloriosos, eles estão recebendo ali diretamente da glória do Altíssimo, que é a luz, né? Então, no 7º selo existem 7 trombetas que vão desencadear uma série de 7 juízos. E hoje nós vamos ver sobre a 5ª e a 6ª trombeta, né? O que será que o toque delas vai desencadear sobre essa terra e essa humanidade. Vamos começar? Apocalipse 9:1. O 5º anjo tocou a trombeta. Vi uma estrela caída do céu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Vamos parar aqui por um momento. Então, eu sempre vou pela literalidade. Você entrega a chave para a estrela? Não. Então, quando existe algo a mais, você pode ver isso no próprio texto, né? Então, de quem que está falando aqui? Essa estrela ela tem uma personalidade. Quando você vê uma rocha caindo, né, do céu na terra, você vê aquilo um rastro luminoso por causa do atrito, né, incendeia aquilo lá. Aqui, com certeza, foi a mesma coisa. Tem um ser caindo do céu. Nós vamos ver sobre isso aqui, ó, Isaías 14, capítulo 12. Em Isaías, capítulo 14, verso 12, diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Então aqui esse texto é fabuloso, é uma profecia falada diretamente por Deus contra o rei de Tiro. E nessa profecia existe uma revelação sobre Satanás que caiu do céu, né? Então ele foi um anjo que se rebelou contra Deus. Então Lúcifer que se rebelou contra Deus. É interessante que a Bíblia mesmo não cita esse nome, tá? Lúcifer. Mas a história conta isso, a tradição judaica conta isso, tá? Então isso é uma coisa muito bem sabida. E o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse, tá? O Senhor Jesus disse, claramente, eu não preciso interpretar, ele disse: eu via a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Então se trata dele, tá? O anjo que quis estar no lugar mais alto do universo, ser como Deus, foi lançado para o mais profundo que pode existir, tá? Para o abismo, tá? Então, ó, viu uma estrela caída do céu na terra. Quem foi que viu? O apóstolo João. Foi-lhe dar a chave do poço do abismo. Nós já falamos sobre esse abismo, né? Uma região inferior da terra profundíssima, tá? Ele, né? Então essa estrela caída, né? Abriu o poço do abismo. Do poço subiu um fumo
como o fumo de uma grande fornalha, e o sol e o ar escureceram-se com o fumo do poço. Eu vou reiterar que eu creio literalmente, não tem nada figurado, tá? Ele realmente caiu do céu, a ele foi dada a chave, tá vendo que a chave não é dele, né? Ele é um mandado, tá? É um perdedor. O exército do inferno é um exército de perdedores. Eles caminham para a derrota final, quando todos serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, e os seguidores deles, os adoradores deles, né, também vão ser lançados junto com eles, né? Não é o pai deles? Eles que fiquem junto com o pai. De Deus não se zomba. A justiça de Deus nem tarda e nem falha. Ela vem na hora certa e de modo perfeito. E cabala. Glórias ao Altíssimo. Então, ele recebe a chave, né, do poço do abismo, ele abre esse poço do abismo, e então sobe um fumo como um fumo de uma grande fornalha, e o sol e o ar escureceram-se com o fumo do poço. Do fumo saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder, como tem poder os escorpiões da terra. A palavra aqui também é capacidade. Foi-lhes dada uma capacidade como uma capacidade de escorpiões, tá? Ou seja, a tradução com poder está muito bem traduzido. Foi-lhes ordenado que não fizessem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, mas somente aqueles homens que não têm o selo de Deus nas suas testas. Observe que aqui ele não está falando só dos 44 mil selados que são de Israel, tá? Então, possivelmente, né, tem outros selados pelo mundo nessa época que vai haver, tá? Mas o que a Bíblia deu foco nos textos anteriores foi de Israel. Deus tem um plano, um tratamento com o Israel literal, e ele vai ser cumprido até o final. Quando esse tratamento chegar ao fim, é justamente a vinda, né, a segunda vinda do Senhor, que vai instaurar o reino da justiça que jamais terá fim. Tá? Então, esse reconhecimento de Israel ao Messias Salvador, não só de Israel, mas de toda a humanidade, ele é uma parte importante para o início, para o reino da justiça que jamais terá fim, jamais. Aleluia. Quantos aqui nesse mundo, né, batem as portas dos tribunais procurando justiça e ainda só encontram mais injustiça lá dentro? Não vai ser assim no reino do mundo por vir, que jamais terá fim. Tá? Bata sempre no tribunal de Deus, que ele vai fazer justiça para você. Como eu já disse, eu sou uma pessoa que clama a Deus por justiça todos os dias. Tá? Vamos lá. Verso 5. Foi-lhes permitido não que os matassem, né, os homens, mas somente que os atormentassem 5 meses. E o seu tormento era como o tormento do escorpião quando fere ao homem. Então, esses não são gafanhotos comuns, tá? Houve uma praga no Egito, né? Quando Deus foi retirar Israel do Egito, Deus julgou todos os principados e potestades do Egito, né? Então, aquelas pragas, todas elas têm relação com os falsos deuses que eram adorados no Egito, né? Então, aqui em Êxodo, não sei se eu achei esse texto, Êxodo, não marquei aqui, tá? Mas se você olhar lá no texto do livro de Êxodo sobre os gafanhotos, tem um detalhe curioso que eu não sei se você já reparou. Eu não tinha reparado nas muitas dezenas de vezes, né, que já li. Lá está escrito que aqueles gafanhotos nunca houve outro gafanhotos como aqueles, e nem haverá jamais gafanhotos como aqueles. Então, aquela praga de gafanhotos que Deus enviou sobre o Egito por escravizar Israel e também exercendo juízo sobre os falsos deuses egípcios, mostrando que o eterno é que é Deus. Tá? Ele manda, ele faz, ele desfaz. Tá? Então, aqueles gafanhotos não tem paralelo. E esses aqui, muito menos. Né? Aqueles gafanhotos lá, certamente eram naturais. Mas esses aqui não são. Tá? Esses aqui, você viu que eles saíram de onde? Do abismo. São demônios.
tá? Então, e eles têm um período de atormentar a terra por 5 meses. E é curioso, porque 5 meses é aproximadamente, né, o tempo de vida de um gafanhoto. Tá? Então, esses gafanhotos demoníacos vão poder atuar somente por 5 meses, vão atormentar. Tá? E a gente vai ler aqui que as pessoas vão desejar morrer e não vai ser permitido que elas morram. Elas morram, né? Serão atormentadas. Ó, verso 6, justamente, né? Naqueles dias, os homens procurarão a morte e não a acharão. Desejarão morrer, mas a morte foge deles. As figuras dos gafanhotos eram semelhantes a cavalos preparados para a guerra. Então, o corpo deles parece um cavalo, tá? Sobre as suas cabeças tinham umas como coroas, não são coroas, são como, tá? Umas como coroas, semelhantes ao ouro. E os seus rostos eram como rostos de homens. Tinham os cabelos como os cabelos das mulheres, e os seus dentes eram como os dentes dos leões. Então é monstruoso, é grotesco, e ainda aqui a gente vê uma aparência, né, de um ser que é masculino e feminino, né? Tanto que no texto original é ele ou ela é cabível, né? Ele ou ela tem, tá? Então, ser ambíguo, e eles têm o cabelo, né? Como cabelo de mulher, aquela figura, né? Na linguagem de hoje, né? Que eles gostam de falar, é desconstruir, né? Isso não tem nada a ver com Deus, né? Essa desconstrução. A imagem de homem e de mulher é uma construção social, vamos desconstruir, como se isso fosse possível, como se as características biológicas não estivessem no DNA. Né? Então você pode mutilar um homem, pode mutilar uma mulher o quanto quiser, né? Em cada célula vai estar a identidade lá, masculina ou feminina. Tá? Mas esses seres aqui, eles são ambíguos, né? E totalmente monstruosos, eles são demônios, tá? Então, os dentes são como de leões e tinham couraças, como couraças de ferro, e o estrondo das suas asas era como o estrondo de carros, de muitos cavalos que correm ao combate. Então, eles, inclusive, não só têm uma aparência terrível, né? Mas até o estrondo, olha, não é só o barulho das suas asas, é o estrondo das suas asas. Existe um terror acústico, né, na movimentação deles. Uma nuvem média de gafanhotos que nós conhecemos aqui, elas têm por quilômetro quadrado, sabe quantos gafanhotos? A densidade de uma nuvem, né, ou seja, o número de gafanhotos por quilômetro quadrado. Tá? Então, 1 quilômetro de comprimento, 1 quilômetro de largura. Uma nuvem de gafanhotos. Número de gafanhotos por quilômetro quadrado. 50 milhões de gafanhotos por quilômetro quadrado. Gafanhoto é uma das coisas mais destrutivas do planeta Terra. 50 milhões de gafanhotos por quilômetro quadrado. Tá? Então, isso é o gafanhoto natural, né? Que é o espanto, né, da humanidade, uma coisa dessa, né? Pode destruir a humanidade de fome, uma praga, né? Mas esses aqui são muito piores, né? Eles são gafanhotos que vieram do abismo, tá? Eles não estão no mundo hoje, né? Então, os demônios, eles estão por aí, né? Nós vemos já tantos casos de possessão demoníaca, demônios que entram nas pessoas, invadem a mente delas, pessoas que são torturadas, né, psiquicamente por demônios, mas aqui o tormento já não é mais só psíquico, né? É um tormento físico, inclusive, e terrível, porque as pessoas vão desejar morrer. Tá? Então, para você ver como que a atuação demoníaca vai aumentar. E por que vai aumentar? Porque os demônios estão sendo adorados. Vou dar um exemplo. Nos Estados Unidos, há mais de uma década atrás, tem mais,
já se contavam 500 templos de Satanás, explícitos, tá? Então o satanismo é uma coisa que está se tornando explícito, e até no Brasil queriam fazer a marcha de Satanás, tá? Que foi proibida, graças a Deus. Então onde só tem vandalismo, ali eles sairiam para invadir lojas, enfim, é o Satanás, né? O que ele faz é roubar, matar e destruir. Essa é a obra de Satanás. Então, por que os demônios estão vindo mais? Por quê? Porque eles estão sendo adorados. A comida de Satanás é o pecado. Então, quando se pratica o pecado, se abre uma brechinha e por ali ele entra e arromba tudo, acaba com tudo, né? Destrói a pessoa, destrói famílias e destrói as nações. Nós vemos, por exemplo, né, o reinado do inferno no nazismo. Né? Eu assisti um documentário na TV onde as pessoas eles entrevistaram os construtores de um castelo para o homem inimigo do nazismo. Tá? Então, esse pedreiro, eles estavam sendo obrigados a construir aquela estrutura. E ele falou assim: todos nós sabíamos que estávamos trabalhando para o mal. E ali eles encontraram um pentagrama, que é uma estrela de 5 pontas. Né? Pelo amor de Deus, não vá confundir com a estrela judaica. A estrela de Davi, ela tem 6 pontas, né? Bem bonitinha. Então, o pentagrama, essa estrela do Harry Potter, tá? Não é uma brincadeira. Então, naquele castelo, né, estavam ali no chão, né, a estrela de 5 pontas, onde eles faziam rituais, né, e um demônio aparecia em cada ponta da estrela. E você sabe por que pentagrama? Porque 5? Porque são 4 na hierarquia satânica, né, são 4 generais do inferno. E o acrônimo, né, desses generais forma a palavra Baal. A Bíblia cita alguns deles, né? Eu vou citar só brevemente, está na Bíblia esse nome: Beuzebu, Astarote. E Astarote é uma entidade feminina, um demônio que se apresenta numa forma feminina. E ele era adorado, foi adorado no Israel antigo como a Rainha dos Céus. Tá? A Rainha dos Céus, um nome que existe hoje, tá? Inclusive no Brasil, cuidado. Então o apóstolo Paulo, ele fala sobre esses governos satânicos que ficam nos céus, né? Não lá em cima, né, onde, no trono de Deus, não, mas sobre a atmosfera da terra. Tá? Eles são chamados de principados e potestades, são líderes do inferno, com poder, né? São anjos caídos, então eles têm poder e eles estão ali para levar a humanidade ao caos e à destruição total. Tá? Então você tem uma hierarquia satânica, né, copiando uma hierarquia que existe no céu. Então Deus é um Deus de ordem. Né? Quando eu fui entrar no exército, eles me perguntaram sobre isso, né? O que você pensa da autoridade? E a minha resposta foi: a autoridade procede de Deus. Né? E ai dela quando não faz o que Deus requer. Nós vemos aí, por exemplo, no Rio de Janeiro já tem 5 governadores que foram para a cadeia. Né? Vamos orar por justiça, porque Deus faz. Bom, voltando ao texto aqui, só concluindo então, o pentagrama é por isso, porque existem 4 generais satânicos e o líder deles, né, que é o Lúcifer. Então, o acrônimo de todos eles forma a palavra Baal, né, o Senhor das Moscas, uma entidade demoníaca que foi adorada em Israel. Tem muito a ver com uma adoração solar. Tá? Aliás, eu vou fazer um parêntese aqui, tá? Antes de continuar. Na minha explanação passada, eu falei sobre uma profecia que foi dada por um maestro muito famoso na Igreja Metodista, professor Nelson Matias, que no próximo vídeo eu ia falar sobre essa profecia. Então eu vou dar licença um pouquinho.
eu vou mostrá-la agora, me ocorreu, tá? Antes que eu esqueça novamente, vamos lá. Eu não lembro exatamente o ano, tá? Foi entre 2004 e 2006, no máximo, tá? Foi no dia 8 de setembro, porque ele estava lendo, ele leu isso lá na igreja. Eu estava lá, eu sou testemunha disso, e eu pedi uma cópia para a esposa do pastor Manuel Ferreira de Brito, a nossa irmã Eunice, tá? E estávamos naquele ano, né? Então eu me preocupei em anotar o ano, tá? Mas não é possível descobrir. Acho que o Nelson Matias ainda está no planeta, né? Mas eu não vou me ater a esses detalhes. Então, essa profecia foi dada a ele quando ele esteve aqui em Campo Grande, às 7 horas da manhã, do dia 8 de setembro. Eu não sei se de 2004, 2005 ou 2006, tá? Foi um desses 3 anos aí. Abre aspas, isso aqui é literal, eu peguei por escrito, né, a cópia que a esposa do pastor me deu. Haverá um grande aperto espiritual no mundo, por isso o Senhor vai levar os seus. As praias serão contaminadas, sujas de petróleo, e as pessoas correrão de um lado para outro buscando refúgio, mas não haverá mais tempo. O tempo do refúgio passou. É necessário que a igreja ensine o caminho do céu. Aonde tem o teu tesouro, aí tem o coração. O tesouro no céu ou o tesouro na terra. O coração no céu ou o coração na terra. O tempo do fim está muito próximo. Veja bem, isso em 2004, tá? Ou 2006, e ele fala, né, já estava dizendo que as pessoas iam correr de um lado para o outro buscando refúgio, mas não haverá mais tempo. E quanta coisa, né, quanta crise migratória depois disso, né? A crise terrível na Síria, a crise terrível na Venezuela, Damasco na Síria, basicamente destruída, né? E aqui o aviso, né, o tempo do fim está muito próximo. Os que ficarem aqui, então, tá vendo? Vai ter gente que vai ficar. Como os pais da igreja ensinaram, interpretando a Bíblia literalmente, né? Os que ficarem aqui entenderão tardiamente a verdade da palavra. Vão entender tardiamente a verdade da palavra, os que ficarem. Porque a contaminação no mundo é tão grande e está se tornando muito difícil compreender as coisas do céu. Essa contaminação se intensificará como um aperto espiritual. O país sofrerá retaliações. Olha aí, uma profecia sobre o Brasil. E então Deus poderá agir. O nome de Deus será santificado no seu povo e só assim estarão preparados para subir. Ouve, igreja. A contaminação colocada pelo inimigo está começando pelas crianças. Por isso é necessário ensinar e purificar as crianças. O apelo da vivacidade na vida das crianças será uma esperteza usada pelo inimigo. Cuidado, pois nem tudo o que é de inteligência é sabedoria do alto. Né? Então, vemos quantos desenhos animados, né? Quanta programação ensinando valores totalmente distorcidos para a criança e os pais, né, não estão, né, se apercebendo. O caminho que o mundo está trilhando não tem volta, é um caminho de morte. O Senhor virá para restaurar o que foi perdido, mas Ele virá somente para aqueles que enxergam a luz do Senhor como verdadeira. Então está aí a profecia do maestro professor Nelson Matias, conforme o Senhor deu a ele. Também solicitei direito autoral, porque não existe isso, né? O Senhor revelou a ele para ser, então, revelado às pessoas. Bom, então paramos no verso 9, né? Então vemos que eles têm um terror acústico, esses gafanhotos que vêm do inferno, do abismo, né? Aliás. Tem caudas semelhantes às dos escorpiões e aguilhões, e nas suas caudas acha-se o seu poder de fazer dano aos homens 5 meses, que é o período de vida de um gafanhoto normal.
eles têm sobre si, como rei, o anjo do abismo, chamado em hebraico Abaddon e em grego Apolion. Então, mais uma vez, nós vemos a prova aqui de que eles não são gafanhotos normais. Lá em Provérbios 30, 27, nós vemos assim: os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos em bandos. Né? Então, uma das maravilhas do mundo. Olha só, os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos em bandos. E aqui nós vemos, né, em Apocalipse, que esses gafanhotos eles têm um rei, né, que é o anjo do abismo. E a Bíblia quis nos dizer esse nome. Né? Quem que é esse anjo do abismo? Ele é chamado em hebraico de Abaddon, que quer dizer destruidor. E em grego, Apolion. Por que a Bíblia dá o nome dele em hebraico e em grego? Eu não sei, mas aqui temos uma alusão, né, que ele vai atuar, né, tanto para judeus como para gentios. Né? Judeu que não tiver selado vai ser atormentado, todos, né? Gentios que não estiverem selados vão ser atormentados por esses monstros do inferno, do abismo. E aqui eu quero fazer mais algumas observações. Bem, será que isso não poderia ser armas, né, militares que o João teria visto e ele não teria como descrever nas palavras, né, porque são equipamentos que não existiam naquela época? Não. Nós vemos que a estrela que cai do céu recebe a chave. Nós sabemos que o Senhor Jesus tem as chaves da morte do inferno. E aí ele foi autorizado a abrir o abismo. Tá? Então existem demônios presos no abismo, eles estão lá, eles não podem vir à terra, porque a destruição que eles iam causar seria muito grande antes da hora. Tá? Então eles estão presos. E eles vão sendo liberados à medida que os juízos de Deus são liberados. Tá? Então as pessoas não estão adorando os demônios, então eles vão vir sobre elas. Tá? Vamos continuar. Lembrei aqui que a doutora Rebecca Brown, que foi uma médica, já está com o Senhor, ela partiu inclusive esse ano. Ela escreveu um livro onde ela descreve monstros que serão, que virão na grande tribulação. Tá? Monstros mesmo, que aparecem nas estradas do nada. Ela teve muitas revelações. Né? Uma médica que foi muito perseguida, muito mesmo. Né? Já descansa no Senhor, glórias a Deus. Então, não são armas, tá? Isso aqui é uma coisa literal, são bichos, né? Demoníacos, monstros vindos do inferno, tá? Verso 12. O primeiro ai já passou, eis que vem ainda 2 ais depois dessas coisas. O sexto anjo, então, 7 anjos estão diante do trono do Altíssimo, a cada um foi dada uma trombeta. Quando eles tocam, os juízos são disparados, e aqui é o penúltimo juízo do 7º selo, a 6ª trombeta, penúltimo juízo da trombeta, né, disparado pela trombeta. O 6º anjo tocou a trombeta, que vai vir. Ouvi uma voz que saía dos 4 chifres do altar de ouro que está diante de Deus. Então, das 4 pontas do altar, 4 chifrinhos ali do altar, né? Então saiu uma voz dali. Né? Não é ali que são oferecidas as orações? Ó, resposta de oração. Não existe oração sem resposta. Vamos continuar orando e clamando. Clame pelo Brasil, clame por Israel, clame pela sua nação, clame pelos Estados Unidos, clame a Deus. Tá? Olha só, houve uma voz que saía dos 4 chifres do altar de ouro que está diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão atados junto ao grande rio Eufrates. Solta os 4 anjos que estão atados junto ao grande rio Eufrates. Então, se isso não for o que está escrito, você pode dizer, inventar qualquer outra coisa. É o que está escrito. Se a Bíblia diz que são gafanhotos, é porque são gafanhotos. Se a Bíblia está dizendo que esses anjos estão atados, estão presos junto ao grande rio Eufrates, é porque eles estão presos lá. Tá? Não podem estar soltos. Antes da hora, eles acabariam com o mundo. Eles são muito destruidores. Tá? Então, olha só, verso 15. Foram soltos
4 anjos que haviam sido preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Vão matar a terça parte. Veja, é uma coisa exata. Ó, tem hora, dia, mês e ano. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, não ore para que o juízo de Deus não venha. Não ore para que o anticristo não venha, porque você vai estar fazendo uma oração contra Deus e que Deus não vai estar se agradando de você por isso. Então, estou te dando um alerta da parte de Deus. Não ore para que essas coisas não aconteçam. Não ore para que o anticristo não venha, porque ele vai vir sim, tá? Mas você já viu pela Bíblia e o Senhor confirmando através dos séculos, através dos seus servos, os profetas. Quem recebeu o Senhor vai ser guardado, né, da hora da tentação que vai vir o mundo inteiro. As pessoas vão ser tentadas a negar o nome do Senhor Jesus, crucificarem, tá? Então, não adianta orar contra, né? Isso só vai irritar a Deus contra você. Porque, olha só, esses 4 bichos aqui, esses 4 anjos, né? Eles têm hora, dia, mês e ano. Eu falei bicho, né? Eu usei um termo assim, né? Mas será que não são seres do céu, anjos de Deus? Não, né? Onde você já viu Deus prender anjo do céu, né? Eles são demônios, tá? São anjos caídos. Tá? Eles estão aqui na terra, presos junto ao grande rio Eufrates. Eufrates, que é berço da humanidade. Tá? Já eu vou falar mais. O número das tropas de cavalaria era de 2 miríades de miríades. Eu ouvi o número deles. Tá? Importante isso aqui. Miríade quer dizer 1000 vezes 10, tá? 10.000, isso quer dizer a palavra grega, que vem do grego, né? Miríade, 10.000, tá? Então, o apóstolo está dizendo, ele reforça isso, né? Eu ouvi o número deles, né? Então, junto com esses 4 anjos caídos, né? Vem uma tropa de cavalaria, tá? E ele ouviu o número. Aqui está dizendo, era de 2 miríades de miríades. Eu ouvi o número deles. Entretanto, né, essa tradução da SBB, eles usam esse texto grego aqui, tá? Mas eu procurei no melhor texto grego, né? Aquele texto lá está dizendo 2 miríades, né? Ele não é o texto majoritário, tá? O texto aqui, Apocalipse 9:16, tá? Diz assim, ó: a terça parte dos homens e o número das tropas do cavalo, miríades de miríades, ouvi o número deles. Não é, e eu olhei palavra por palavra, são 2 gregos diferentes. E esse é o manuscrito mais confiável. Esse é um manuscrito confiável, aliás, né? Bem confiável. Não importa que a diferença entre ambos seja de 1%, é muito relevante. Mas você não entra em contradição, por quê? Porque é miríades de miríades. Uma miríade são 10.000, tá? Miríades está no plural, então tem que ser no mínimo 2, né? Para ser plural, no mínimo, plural mínimo é 2. Então seria 20.000. Tá? Então, aí eles, né, pegaram duas miríades, né, mas não é 2 miríades, é no mínimo 2 miríades, tá? A expressão original é miríades de miríades, portanto, eu digo, é no mínimo 200 milhões, né? Você tem textos em português, a Almeida corrigida, já outros, né, já diz direto, é 200 milhões, ou na Almeida atualizada, né, 20 vezes, né, milhares. Então, você já entendeu, né, é no mínimo 200 milhões. É uma cavalaria que acompanha esses 4 anjos caídos, pela ação deles,
não quer dizer que esses cavalarianos, eles são demônios, né? É uma cavalaria, tá? De 200 milhões. Né? A China propaga que ela tem um exército de 200 milhões. Tá? Não estou dizendo que é, tá bom? Mas então a gente vê que vem guerra por aí, né? E João, é uma revelação que ele teve, ele revela o número, miríades de miríades. Pelo menos 200 milhões de cavalarianos, tá? Vi assim na visão os cavalos e os que estavam montados sobre eles, os quais tinham couraças de fogo, de jacinto e de enxofre, né? Esses cavaleiros, então, eles têm essas couraças com essas três cores, né? Amarelo. Aliás, deixa eu fazer uma observação aqui. O Dr. Wilbur Pickering, que é um exímio linguista, naquela tradução dos 4 cavaleiros do Apocalipse, né, o cavalo amarelo, eu tenho essa mensagem, ele me enviou por e-mail, está guardada lá. Ele diz que a melhor tradução para aquele amarelo é amarelo nojento, tá? Amarelo nojento, aquele cavalo, cujo cavaleiro traz as doenças, o Hades, o sério, né? A peste. Ele diz que aquela cor é a melhor tradução dos melhores manuscritos, e ele descobriu uma família de manuscritos, né, baseado num texto majoritário chamada Família 35. Tá? Ele é um linguista de ponta mesmo, já passou dos 80 anos, e a tradução melhor é essa, amarelo nojento. Bom, enfim, vamos lá. Então, os cavalarianos, né, eles têm couraças de fogo, de jacinto e de enxofre. Olha a guerra aí. As cabeças dos cavalos eram como as cabeças de leões, e das suas bocas saíam fogo, fumo e enxofre. Não é uma figura de guerra? Por estas 3 pragas, olha que interessante, de novo, olha quantas vezes o número 3 apareceu aqui. Por essa, a armadura, né, tem 3 cores, né? E saem 3 pragas, né? Ó, por essas 3 pragas, verso 18, pelo fogo, pelo fumo e pelo enxofre, que saíam das suas bocas, foi morta a terça parte dos homens, tá? Pois o poder dos cavalos está nas suas bocas e nas suas caudas, porque as suas caudas são semelhantes a serpentes e têm cabeças, e com elas causam dano. Bom, aqui pode ser uma guerra mundial, é possível, tá? É possível. Aqui a figura de guerra é muito clara, né? Então, através do fogo, né, do fumo, do enxofre, foi morta, então, a terça parte dos homens. E aqui eu quero fazer uma observação. Em Apocalipse, capítulo 6, né, nós já passamos por esse capítulo, nós vemos ali que morreu a terça parte, não, 1/4, né, 1/4 da humanidade morreu naquela praga ali de Apocalipse, capítulo 6. Agora no capítulo 9, quando a sexta trombeta toca, está muito claro aqui no verso 18, então foi morta a terça parte dos homens, a terça parte da humanidade. Eu fiz um esqueminha aqui, tá? Então, vamos dividir a humanidade em 4 partes, né? Capítulo 6 foi morto 1/4 da humanidade. Então, ó, pega aqui, 1/4 da humanidade. Sobram 3 partes, tá? Com essa, sobram 3 partes, ok? Então, apaga essa 1/4 aqui, foi embora, morreu. Sobrou 3 partes. Aí, nessa sexta trombeta toca, está dizendo que morreu a terça parte da humanidade. Tinham sobrado 3 partes, morreu a terça parte. Ou seja, quando a sexta trombeta toca, metade da humanidade morreu, tá? E 1/3, mais 1/4, né, dá 7 sobre 12. Fiz o esqueminha aqui, ó, eu achei extremamente interessante, né, isso, né? O Espírito Santo me iluminou para fazer isso. Então, se divide, né, o número de pessoas, né, em 12 partes, né? 7, quando tocar a sexta trombeta, 7 foram embora, né? A maioria, tá?
Vamos voltar? Então, Apocalipse capítulo 9. Porque nesses não estão incluídos, né, glórias a Jesus, aqueles que já subiram, né, para não participar, não estarão nesse juízo. Eles não são para nós, eles são para os filhos da desobediência, para os rebeldes. Olha só como eles são rebeldes, ó. Verso 20: os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos, tá? Então, mesmo vendo que é Deus que está fazendo, né, não se arrependeram, são endurecidos completamente, tá? Não se arrependeram das obras das suas mãos, para que não adorassem aos demônios. Você viu? É satanismo explícito, são idólatras e adoradores dos demônios, né? Você vê como começa pelas crianças, né? É a fadinha do bem, é a bruxa do bem. Hoje é 28 de outubro, no dia 31 de outubro se celebra, olha só, esse mundo já do maligno, o dia das bruxas, né? Halloween, né? E as crianças são estimuladas, né, a fazer travessuras e como se fosse um folclore, né? Isso não é folclore, isso é demoníaco, né? E o demônio se alimenta de quê? De pecado, né? Ele vem assolar. E até me lembrei aqui que a primeira bomba atômica, né, americana, ela recebeu esse nome, Trindade. O 3 aqui você viu que é citado, morre 1/3 da humanidade. Da boca, né, desses cavalos aí sai fogo, fumo e enxofre, 3 coisas. As couraças são de fogo, jacinto e enxofre, 3 coisas, né? E é muito jocoso, né, que você constrói uma coisa tão letal, tão aberrante como uma arma atômica, e chama isso de trindade, né? Só se for a trindade satânica, meia. Então você vê que o diabo não traz outra coisa senão morte, né? Então é muito de adolescente, né, de pessoas imaturas, inexperientes, gostar de arma como poder, como, né? Então o que está por trás disso é só famílias, né, destruídas e o mundo destruído. Não tem nada de bonito, né? Não tem nada de bonito e de bom, tá bom? Infelizmente, né, às vezes as nações hoje, né, elas precisam ter armas, né? Se chama deterrence, que visa criar um medo na outra, porque a outra ameaça. Então eles fazem um deterrence, ou seja, se você soltar alguma coisa aqui, eu tenho algo muito pior para acabar com você do que restar daqui. Né? Então é simplesmente uma coisa, né? Hoje você tem arma para destruir o mundo muitas vezes. O mundo todo. Muito bem. Então, vimos aqui no verso 20 que os homens, né, os outros da humanidade, não foram mortos por essas pragas. Nós vimos que até aqui, então, metade da humanidade morreu. Eles não se arrependeram das obras das suas mãos para que não adorassem aos demônios. E a Bíblia diz que a idolatria é adoração a demônios. Tá? Então, pode pôr a figura, né, de um ser bonitinho lá, né? É demônio que está recebendo, e tudo que não é para Deus é para o demônio, os demônios, né? O chefe deles, então, nem vou ficar repetindo o nome dele, né? Deus me livre. Então, para que não adorassem aos demônios e aos ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Então eles fazem as procissões deles, eles carregam os ídolos deles, porque ele não pode andar. Então você que pode andar, você vai carregar, né, no braço lá um ídolo que você adora, que você se curva, que você presta orações para ele, né, e ele não pode nem andar. Né? Não pode ver, não pode ouvir, ou seja, são mortos adorando mortos. Você se parece com aquilo que adora, tá? E não se arrependeram dos seus homicídios. Veja como a idolatria ela é ligada ao homicídio.
no satanismo, por exemplo, nas datas cristãs, eles fazem sacrifícios humanos. Satanás quer sacrifício 24 horas por dia, sacrifícios humanos. Então, na Páscoa, né, eles sacrificam pessoas, né, por crucificação. Né? A polícia tem esses dados, né, de pessoas que desaparecem, né, nessas datas, né, Natal, Páscoa. E agora vem aí uma data que é exclusivamente satânica. Você tem uma trinca, né, de adoração aos mortos. Você tem o Dia das Bruxas, Finados e outras festas aí que tem a ver com crianças e doces também, né? Comer doce em consagração a esses santos, né? Cosme e Damião, tô fora, tá bom? No meu entendimento, é idolatria sim, tá? Você está celebrando quem já morreu, oferecendo comida em honra a quem já morreu, tá? Pelo amor de Deus, volte-se para a palavra. E não se arrependeram dos seus homicídios. Então a idolatria, ela está ligada ao homicídio. Acabei de mostrar como o satanismo ele sacrifica pessoas e você tem aí o aborto. Você sabe qual é a maior causa de morte no mundo? Né? Eles falam problemas cardíacos, né? Não, a maior causa de morte no mundo é aborto. São os mais inocentes dos seres humanos que são mortos ainda no útero, até com 9 meses de gestação. Tá? Então essa é a maior causa de morte no mundo, são milhões e milhões todos os anos. Tá? Então os bebês, né, já na antiguidade oferecidos aos deuses, né? Então eles não oferecem aquele cara fortão, né? São um bando de covardes, eles oferecem quem? Os mais frágeis, né? Os mais puros e os mais frágeis. Oh, mas que coisa! Muito bem, então não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. Então aqui você tem aqui uma geração assassina, né, feiticeira. Cuidado, né, com tudo de feitiçaria que já é ensinado para as crianças desde o começo para achar que é uma coisa normal, uma lavagem cerebral que vai sendo feita. Nem da sua fornicação, olha o pecado, é o sexo ilícito, né? Nem dos seus furtos, uma geração de ladrões. E eu quero contar algo aqui. Eu outro dia estava assistindo um programa da Rede Globo, preciso dizer que era, eu não lembro se era por internet ou se foi na TV mesmo, eu acho que foi uma gravação no YouTube de eu não lembro o que era, se era um episódio dos Trapalhões, eu não lembro, tá? E no final apareceu uma vinheta, então terminou o programa, apareceu uma vinheta e foram várias mãos sendo unidas assim, e depois uma mão por último, tá? Em semelhança de mão humana, tinha 5 dedos, mas era assim, horrível, né? As unhas eram grandes e toda preta, né? Não era um dedo normal, era uma coisa com alguns gomos assim, bem feia. E quando eu vi aquilo, cara, meu coração ficou assim, meu Deus, porque eu sonhei com isso. Eu sonhei, né? Anos atrás eu passei num concurso e eu tive um sonho. Eu sonhei com um vidro embaçado e essa mão igualzinha, ela entrou embaixo desse vidro e tinha uma lista de nomes, meu nome estava nessa lista, e ela passou aquela mão escabrosa, horrível, tá? Unhas grandes, pretas, era uma coisa animalesca, mas com uma semelhança de 5 dedos, né? Então ela colocou a mão embaixo daquele vidro embaçado, passou a mão assim, tirou meu nome e colocou o nome de outra pessoa. E eu vi esse nome, tá? E eu acordei na hora, e sabendo que tive um sonho profético, porque meu coração pesou muito, né? E eu comecei a orar, interceder, e aquilo caiu. E quando eu fui chamada e entrei, é que eu, né, descobri o que tinha acontecido. Né? Realmente aquela pessoa tinha sido mandada embora, e o subchefe dele colocou o nome dele de novo lá, fez ele prestar o concurso de novo, eles prestaram o concurso de novo, era aquele nome lá, tá? E me perseguiu todo o tempo que eu estive ali, tá? Esse subchefe, e ele também não era flor que se cheira, né? Vi claramente, né? Vi o nome todo, né? O nome todo.
Deus me mostrou. Então era essa mão. Então, assim, ficou claro, né, que tem um pacto, né? Eram mãos, né? Como você faz esse jogo, né? E aquela mão, por último, assim, eu vi aquela mão, é a mão de Satanás, né? Por trás de tudo que é corrupção, de tudo que é mal, tá bom? Então, vemos que essa é uma geração obstinada. E duas vezes nesse texto aqui de Apocalipse, capítulo 9, é citado que eles não se arrependeram. Duas vezes não se arrependeram dos seus assassinatos, não se arrependeram das suas feitiçarias, né? E a Bíblia tem outro versículo onde ela diz: evita o homem faccioso depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Então você falou uma, falou duas, a pessoa não quer ouvir, afasta, tá? E essa é uma pessoa do coração obstinado, um filho do diabo, essa que é a verdade, tá bom? Então, aguardo você, se Deus quiser, para estudarmos as maravilhas de Deus no próximo capítulo, capítulo 10 de Apocalipse. Shalom, shalom.